Eu quero ministrar aqui algo à igreja nessa manhã. Eu vejo assim que muitos de nós, às vezes temos dificuldades de alcançar milagres, né, irmãos? Parece que os milagres acontecem mais do lado de lá, do muro de lá, do que do lado de cá. Mas do que o senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo do lado católico. Parece que a gente ouve mais testemunho de coisas acontecendo com eles, pela fé deles, do que acontecendo conosco. Mas nós somos um povo de fé também. Nós somos um povo que crê também no milagre, crê no poder de Jesus Cristo para tocar e mudar as nossas vidas. Então, amada igreja, se você está tendo dificuldade de alcançar o seu milagre, ou se você está tendo dificuldade de viver o seu milagre, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de orientação para você abrir o seu coração, para você também viver esse milagre na sua vida. Queremos um milagre, irmão, não é só para dizer que conseguimos, mas queremos um milagre para testemunhar para as pessoas que o nosso Deus é vivo e faz grandes coisas em nosso meio. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de usar um texto da palavra de Deus, para nós se basearmos em cima dela, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 7, os irmãos vão colocar aqui nos telões, você pode acompanhar a leitura pelo telão, ou pela sua Bíblia digital, ou pela sua Bíblia de papel, o importante é você acompanhar, Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, nós vamos fazer a leitura desse texto. Vai dizer assim, amados: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo estabelecido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que milagre fantástico, irmãos. Que ensinamento que nós aprendemos com um centurião romano
que não professava a fé no mesmo Deus que o povo judeu, que não acreditava que Jesus era o Messias, mas por amar demais o seu servo, acabou desenvolvendo um nível de fé, que Jesus não precisou entrar na sua casa para que o milagre acontecesse, porque segundo esse centurião, ele se sentia indigno de receber Jesus, justamente por ser um centurião romano e por cumprir ordens contra os judeus. Eu aprendo algo nesta manhã, meus amados irmãos, que o milagre ele pode acontecer na minha vida e na sua vida, independente da distância ou localização que Jesus está de nós. Porque se nós estamos precisando de um milagre, e Jesus der uma só palavra, nós vamos chegar em casa hoje, e nós vamos ver o nosso milagre realizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria, irmãos, antes de nós darmos continuidade nesse texto, de nós lermos um texto anterior a esse, que está aqui no capítulo 6, versículo 43. Nós vamos ler aqui capítulo 6, versículo 43 ao 49, só para a gente usar como introdução desse texto que nós lemos primeiro aqui. Lucas 6, 43 ao 49. Diz assim a palavra, irmãos: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do coração, porque a sua boca fala do que está cheia o seu coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Verso 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, irmãos, olhando aqui para esse texto e unindo ao texto que nós lemos antes, eu preciso entender que para eu alcançar o meu milagre, eu preciso reconhecer que só Jesus tem poder de fazer um milagre na minha vida. Eu vou repetir isso daqui. Só Jesus tem poder de realizar um milagre na minha vida e na sua vida. Você pode recorrer a tantas outras entidades, irmãos, mas é Jesus que tem poder, amados, de nos libertar e de todo mal e fazer um milagre nas nossas vidas. Quinta-feira à noite, eu e a pastora Alessandra passamos um susto
daqueles. Ela vira e mexe, ela se engasga com o alimento. E ela fica sem respiração. E a gente acha que dando tapa nas costas vai desengasgar a pessoa. E essa não é a maneira correta de você desengasgar uma pessoa. Existem formas de você desengasgar uma pessoa. Só que eu não aprendi essa forma, irmãos. Então ela começou a ficar com o corpo todo formigando, a perder a fala, não conseguir raciocinar direito. E ali nós começamos a nos assustar com aquela situação. E nós começamos a orar para que Jesus viesse curar ela. Para que Jesus, na verdade, viesse fazer com que o alimento que estava parado, ou descesse, ou voltasse. Porque não tinha nenhuma forma dela conseguir se desengasgar. Amados, peguei ela rapidamente, coloquei no carro, desci até o hospital, entrei na emergência. Ali já rapidamente a médica veio e levou ela para dentro. Naquele momento que nós estávamos passando pela faculdade Max Plan e descendo para ir para o hospital, nós estávamos precisando de um milagre. Um milagre que poderia salvar a vida dela. Porque ela poderia chegar sem vida no hospital, porque já desde casa ela já vinha lutando com isso e perdendo as forças. Mas na descida do hospital, antes de entrar para dentro do hospital, ela sentiu que alguma coisa pôs a mão, foi isso? Pôs a mão por dentro dela e empurrou aquele alimento para baixo. Pode aplaudir o Senhor. Para você pode parecer uma coisa simples. Ah, pastor, mas isso aí comparado com o meu milagre. Pois é, irmão. Cada um dá valor que quer ao seu milagre. O milagre que nós vivemos na quinta-feira à noite, ficamos no AOC até 11h30. Foi tratada, foi medicada, veio para casa, está aqui boazinha, louvando e glorificando o nome do Senhor. Nós podemos nos lembrar que alguns meses atrás, nosso irmão Vando também passou pelo vale da sombra da morte. Estava entregue pela medicina, não tem mais jeito. Mas veja o que Jesus fez na vida dele. Pastor Cris, eu acompanhei de perto quando ele estava internado na UTI, Covid, no Hospital Santo Inês. E eu achava que ele, como tantos outros que passaram ali, não iriam conseguir se recuperar. Eu vi ali os médicos virando ele de barriga para baixo, desvirando ele, e vira para cá, e vira para lá, e o homem não tinha reação nenhuma. Mas de repente, um milagre aconteceu. De repente, o milagre pode estar acontecendo na sua vida. De repente, Deus olhou para você nessa manhã com um olhar de graça e de misericórdia e disse: de repente, eu vou fazer um milagre na vida deste homem, eu vou fazer um milagre na vida desta mulher. Porque, irmãos, eu não tenho tempo de contar a minha trajetória de vida, mas eu sou um milagre de estar aqui hoje. Às vezes vocês escutam aí os irmãos contando história, que eles me pegavam numa cadeira, traziam aqui em cima, eu pregava sentado porque eu tinha perdido os movimentos da perna.
Pelos médicos, irmãos, eu ouvi não uma, nem duas, nem três vezes: você não vai andar mais, porque a lesão que você teve afetou a sua medula óssea. Então, irmãos, eu sou prova viva. Posso não ter um movimento do pé direito, mas vou para onde quero e volto da onde eu quero, porque Deus fez um milagre na minha vida. Então milagres acontecem toda hora, irmãos. Há alguns anos atrás, não me lembro direito, 7, 8, talvez 10 anos, numa noite aqui, pregando a palavra, eu infartei em cima desse altar. Talvez você é novo, você não conheça essa história. A gente é muito espiritual, né, irmão? Sou espiritual, sou cheio de Deus. Não, tudo é o diabo, tudo é o capeta. E naquele dia, irmãos, eu comecei a sentir uma opressão aqui em cima. Minhas mãos, meus dedos, aqui embaixo, essa parte de baixo do braço, começou a doer e a formigar. Eu chamei o pessoal da intercessão na época e falei assim: irmãos, estou sob ataque demoníaco, subam aqui e intercedam por mim. Os irmãos vieram, oraram, intercederam, irmãos, por mim. Mas nada aconteceu naquela noite. Eu então, irmãos, desci do altar e sentei na cadeira aqui na frente. O irmão Demétrio, que está lá na sonoplastia hoje, ele veio, ele sentou do meu lado e falou assim: pastor, vamos para o hospital. Mas a gente, como é muito espiritual, não quer acreditar, né? Que é uma doença física. E eu falei: não, vai passar. Ele falou: pastor, vamos para o hospital. Irmãos, corremos daqui, ele me levou para o hospital. Só deu tempo de eu entrar. Já fizeram o eletrocardiograma, já me conduziram para a UTI. E foi naquele dia que houve a greve dos caminhões, dos caminhoneiros. Não tinha combustível, não tinha gasolina, não tinha nada. E o médico que poderia fazer a minha angioplastia e colocar os stents estava em Jundiaí. E não tinha como ele se locomover de Jundiaí até aqui naquela noite, por causa da greve dos caminhões e por causa da falta de combustível. Eu não sei quem dentro do hospital rapidamente foi em Jundiaí e buscou esse homem. Era meia-noite daquele dia de domingo. Eu estava dentro da sala de cirurgia, fazendo a angioplastia. Ali eu fui salvo. Um milagre aconteceu. O médico conseguiu chegar a tempo. Depois de 3 dias me levaram para o quarto. E lá no quarto, irmãos, eu tinha que ficar deitado de costa, porque quem sofre infarto não pode nem virar de lado. Você tem que ficar 7 dias deitado, imóvel. Mas ali, Jesus fez um milagre na minha vida. Olha para a sua vida. Veja quantos milagres Deus já fez na sua vida. Veja quantos livramentos de morte Deus já fez na sua vida. Irmãos, talvez você está passando só um momento difícil, mas fica tranquilo. O Jesus que faz milagres, Ele é na sua vida. E esse tempo ruim vai passar. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Você ainda vai olhar para trás, você ainda vai dar risada de situações que você passou na sua vida. Você vai falar: como isso aconteceu? Aconteceu porque Jesus te ama, e sempre que Ele puder fazer algo pela sua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus.
é milagres. Milagres acontecem a todo momento. Quantos milagres eu vi acontecer aqui dentro da igreja, de casais que queriam ser pais e não conseguiam, e bastou apenas uma palavra liberada: olha, se preparem, que vocês vão ter um filho. Passado 2 semanas, 3 semanas, o casal me procura e fala assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Estou grávida. Então Deus faz, irmãos, diga assim: Deus faz. Ele faz. Então, irmãos, eu preciso reconhecer que só Jesus tem o poder, amados, para fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Quando nós lemos aqui, o versículo 3 do capítulo 7, ele vai dizer: quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Ou seja, aquele homem supostamente já havia tentado de tudo, já deveria ter chamado muitos médicos, especialistas para tratar o seu criado, já deveria, amados, ter feito de tudo para que ele ficasse bom, para que ele ficasse curado, mas não houve êxito algum. Amados, não houve cura, não houve milagre. Ele deve ter pensado: e agora, o que eu vou fazer? Como cuidar desta enfermidade do meu criado amado? Amados, uma coisa que eu aprendo neste centurião é que ele foi um homem que perseverou até o fim. Ele não desistiu diante das dificuldades. Irmãos, sabe o que aconteceria com muitos de nós? Nós iríamos gastar dinheiro com médico, com remédio, com isso. Amados, e se nada acontecesse, nós íamos jogar a toalha. Mas este homem não jogou a toalha, ele continuou perseverando. Eu creio que tem um jeito, eu creio que tem um jeito. Amados, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando de tantas formas, mas ainda não fomos a Cristo, amados, e Jesus só está esperando nós chegarmos diante dEle. Nossos irmãos aqui que ministraram o louvor, eles cantaram um louvor que dizia que a gente precisa encontrar o nosso lugar secreto. Porque é no lugar secreto, irmãos, que tudo acontece. É no lugar secreto, irmãos. Eu não sei onde é o seu lugar secreto. Eu lembro que muitos anos atrás eu fui na casa de uma irmã. Ela não era nem da igreja, mas eles costumavam orar pelo povo, ela e o marido dela. E nós fomos lá para receber uma oração. Chegando lá, amados, era uma casinha simples, aqui devia ser dentro do bairro de Santa Cruz aqui. Era só ela e o esposo. Tinha uma escada que subia para a parte de cima da casa. Embaixo da escada tinha um vão pequeno. E quando nós pedimos oração para aquele casal, aquele homem disse assim: eu me lembro disso. Só que eu já passei várias vezes lá, não descobri mais qual é a casa. Ele falou assim para mim: eu vou ir orar pela sua causa no meu lugar secreto. Só que era uma casa simples, humilde, e eu olhava e falava assim: mas aonde é o lugar secreto desse homem? Irmãos, ele foi para baixo daquela escada, ele puxou uma portinha de madeira, ele entrou ali, se ajoelhou e fechou a portinha, e nós ficamos um tempão, e aquele homem não saía de dentro daquela portinha, porque ele tinha um lugar secreto.
Deus pode falar com a gente em qualquer lugar? Pode falar com a gente em qualquer lugar. Mas a gente sempre tem um lugar especial, irmãos. Tem gente que sempre tem um cantinho dentro de casa, aonde tem mais intimidade com o Senhor. Os milagres estão acontecendo. Jesus não parou, Ele continua sendo o mesmo. Persevere até o fim. Diga assim: eu vou perseverar até o fim. No verso 4, irmãos, a palavra diz que os homens insistiram com Jesus. Ou seja, eles não desistiram, não. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso. Ou seja, amados, ele perseverou até o fim, não desistiu. Como está, irmãos? Como está nesta manhã o seu nível de insistência pelo milagre? Deixa eu fazer uma pergunta: quem está precisando viver um milagre aqui em nome de Jesus? Eu estou, irmão, todo dia eu estou precisando de milagre. Agora a pergunta que fica é essa: como está o seu nível de insistência pelo seu milagre? Jesus conta uma parábola de uma senhora idosa, que ia todos os dias na casa de um juiz, e batia na porta da casa, e quando aquele juiz aparecia, ela dizia assim: resolva a minha causa. E aquele juiz a mandava embora para casa. No outro dia ela ia lá, batia na porta do juiz e dizia para o juiz: resolva a minha causa. E ele não dava conta para ela, porque era uma viúva. Vai embora, vai para sua casa. O outro dia ela ia lá, batia na porta do juiz: resolva a minha causa. E aquele homem foi ficando, irmãos, irado por causa da insistência dessa mulher. Vai embora, senhora, não tenho como resolver. Passado outro dia, ela foi na porta da casa daquele homem e bateu. Aí a empregada, acredito que foi atender, e voltou para dentro dizendo assim: olha, é ela que está aí de novo. Aí alguém dentro da casa deve ter dito assim: resolva o problema dela, porque enquanto você não resolver, ela não vai te dar paz. Aquele juiz foi até ela, irmãos, e resolveu o problema dela, porque ela insistiu todos os dias para que o problema dela fosse resolvido. Irmãos, nós temos que entrar na presença de Deus, nós temos que bater lá na porta de Deus todos os dias e dizer para Deus: Deus, faz o meu milagre. E Deus talvez vai dizer assim: volta para sua casa. No outro dia, irmãos, vai na presença de Deus, bate na porta da casa de Deus e fala para Ele: resolve o meu problema. E talvez Ele vai mandar você embora para casa de novo. Mas um dia, irmãos, você vai bater e Ele vai falar assim: deixa eu resolver o problema do meu filho, da minha filha, senão Ele não vai me dar paz. Todo dia Ele vai estar aqui batendo a minha porta. Então, irmão, Jesus disse: batei, batei e abrir-se-vos-á. Então, irmãos, como está o seu nível de insistência para que o seu milagre aconteça? Tinha uma moça que ia cantar no Raul Gil, eu não lembro mais o nome dela, era uma moreninha, e ela cantava uma música sobre milagres. Alguém lembra dessa música? Pode o milagre enfim acontecer.
Jamile, né? Jamile. E é verdade o que ela canta naquela música, irmãos. Hoje eu acho que ela nem da igreja é mais. Mas o milagre, o Deus de milagre, irmãos, onde Deus chega, milagres vai acontecendo, desertos vão florescendo, rios vão brotando no deserto, irmãos, árvores vão florescendo e dando seu fruto. Ele é vida, Jesus é vida. Onde Ele passa, Ele deixa um rastro de vida. Aonde Ele passa, Ele deixa um rastro de alegria. Aonde Ele passa, Ele deixa um rastro de felicidade. Por isso, irmão, não fique depressivo, não fique melancólico, não fique, irmãos, chateado. Insista para Deus realizar o seu milagre em nome de Jesus. Milagres tem que ter perseverança. Se não perseverar, eles não acontecem em nome de Jesus. Aqueles homens sacaram de seus corações, irmãos, uma enorme perseverança para demonstrar a Jesus a importância do milagre. E você está predisposto a fazer de tudo para alcançar o seu milagre? Está predisposto a fazer de tudo? Então, irmãos, eles venceram o orgulho religioso, porque quem está ali é aquele que tem poder para perdoar pecados. Eles venceram a incredulidade, eles venceram, irmãos, um monte de barreiras na vida deles, somente para alcançar o milagre. Então reconheça a sua condição de pecador e entregue-se a Jesus por completamente, irmãos. O versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 7 diz assim: Jesus os acompanhou, ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviados pelo capitão veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo este trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma palavra, basta uma ordem, e meu criado ficará bom. Basta uma ordem e um milagre. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita no que o pregador fala é a palavra de Deus ou é a história da carochinha? Porque se você crê que o que o pregador diz, irmãos, é a palavra de Deus, então eu vou dar um recado para você. Esta palavra que está sendo comunicada é o suficiente para o milagre acontecer na sua vida. Só toma posse quem crê. Quem não crê, irmão, não toma posse. Por isso, se você toma posse, dá glória a Deus, dá aleluia. Ô irmão, se alegre na presença do Senhor, aplauda, faz o que você quiser, porque eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Já passei muita coisa na minha vida para mim poder falar para você com propriedade. O que eu falo, irmãos, eu falo com autoridade. Eu não falo baseado em experiências alheias. Tudo que eu falo é baseado nas minhas experiências. Então, amados, tem coisas que eu falo aqui para vocês, que eu falo com autoridade,
porque se vai acontecer, se eu estou falando que vai acontecer, eu creio que vai ter muitos de vocês que vai receber uma ligação hoje ou amanhã, amados, e isso vai confirmar o que eu estou falando aqui. Pastor, eu tenho um processo na justiça. Pois eu digo para você, que Deus é o juiz dos juízes, e Jesus é o advogado dos advogados. Tua causa vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu tenho uma rescisão da empresa que eu trabalhei há anos, não consigo receber, pois comece a se alegrar, porque a notícia vai chegar, e você vai receber essa indenização em nome de Jesus. Então creia na palavra de Deus, irmãos. Creia no que Deus fala para nós. Aquele homem, mesmo tendo sido exaltado por seus companheiros na presença de Jesus, amados, ele reconheceu a sua real situação. Será que eu e você, nós somos capazes de reconhecer a nossa real situação diante de Jesus? Será que eu e você, amados, somos capazes de reconhecer que nós não somos tão bons assim? Só que uma coisa, irmãos, que me deixa maravilhado no Evangelho, é que o Evangelho, irmãos, não funciona por meritocracia. Nós fomos criados dentro de um contexto, dentro de um ambiente, dentro da casa dos nossos pais, da família, aonde nós muitas vezes éramos recompensados pela meritocracia. Se fizer bem a lição de casa, no final de ano você ganha um quichute. Se não for bem nos estudos, não ganha. E olha, confesso para vocês que a maioria das vezes eu não ganhava. Nossos pais colocaram essa condição. Se você for um bom menino, você vai ganhar o ovinho de Páscoa. Se não for, não vai ganhar. E nós crescemos dentro desse ambiente de meritocracia, onde as pessoas ganham as coisas por mérito. Se a pessoa trabalha muito dentro da igreja, ela é levantada para um cargo de honra. A igreja também usa a meritocracia, que não deveria. Mas o reino de Deus, irmãos, não tem meritocracia, não tem filho predileto, como alguns andam pregando por aí. Para mim, o que tem no reino de Deus é graça sobre graça. Irmãos, por que que eu mereço um milagre de Deus? Não é porque eu sou bom, é porque a graça de Deus me alcançou. Se você tiver a graça de Deus na tua vida, você tem tudo que você precisar para a honra e a glória do nome de Jesus. Você não precisa, irmãos, pegar um chicote e ficar se chicoteando, fazendo penitência. Você não precisa, irmãos, colocar um punhado de grão de milho seco no chão, joelhar e ficar ali por horas. Você não precisa disso, irmãos. Por quê? Porque é graça. Se lá dentro do presídio, um preso nesse momento se converter, irmãos, a graça que nos alcança aqui é a mesma graça que vai alcançar ele lá. Então os milagres estão acontecendo, é que nem milho de pipoca, irmãos, estourando na panela. Milagre está pulando para tudo quanto é lado, irmãos, e nós não estamos percebendo, estamos deixando de dar graças, de dar glória. Porque, irmãos, oh, glória a Deus,
Sexta-feira eu estava num compromisso com o pastor Bonfim, com a pastora Cláudia. Nós saímos desse compromisso, a pastora Alessandra estava aqui na igreja. Aí, pastor Bonfim, na hora de ir embora, falou assim: vamos comer alguma coisa? Ô glória! O milagre pipocou naquele momento, irmãos. E nós fomos comer um trenzinho por aí. Então, às vezes a gente não percebe. O simples fato, às vezes, talvez hoje, de um irmão falar assim para você: vamos comer junto? Ó, irmãos, eu aprendi uma coisa, viu? Quem convida, paga. Se você me convidar para almoçar com você, eu vou esperar que você vai me pagar a minha conta. É por isso que eu nunca sou convidado. Mas é brincadeira. Mas, quando acontecem essas coisas, é motivo para nós dar glória a Deus, irmãos. Porque são milagres que para mim pode não ser nada, pastor Evair. Mas para o meu irmão, que às vezes tem muito menos do que eu, é muito. Eu já escutei aqui testemunho da pastora Karina, do pastor Cris, quando ele estava no pior momento da vida deles. E eles disseram: eu vou contar aqui, mas talvez eu não vou contar com perfeição, porque eu talvez não me lembro dos detalhes, mas eles podem confirmar. E ele estava com uma vontade de comer pizza, e não tinha dinheiro para comprar pizza. Vocês estavam em casa já? Saiu do culto para ir para casa, acabou o combustível no meio do caminho. Aí, ligou para o amigo vir socorrer porque acabou a gasolina. Estavam com vontade de comer pizza. O amigo que veio socorrer trazendo gasolina, não sabia de nada, passou numa pizzaria, pegou a pizzaria e trouxe para eles. Irmãos, é a coisa mais simples para nós, uma pizza. Mas para quem, irmãos, está na rua da amargura, é a maior bênção que pode acontecer. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque às vezes tem pessoas que acham que é tão difícil acontecer para elas, acham que é tão difícil acontecer na vida delas, e eu digo para vocês, não é difícil não. Nós servimos um Pai de abundância, um Pai que só quer nos abençoar, um Pai que só quer nos mimar, amados irmãos, em nome de Jesus. Então reconheça que você está na presença do próprio Deus vivo. Reconheça que você precisa deixar Jesus morar dentro de você. E aí, irmãos, você receberá aquilo que aquele homem recebeu de Jesus. Surpreso pela fé daquele homem, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua, não estava desfrutando daquilo que Deus tinha para eles. Por isso que o salmista Davi, ele escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nós não temos falta de nada, irmãos. Nós temos um Deus que nos agracia todos os dias, em nome de Jesus. Então preste atenção, reconheça que só Jesus tem o poder para curar. Reconheça e persevere até o fim na sua vida. E reconheça a sua condição de pecador diante do Senhor.
porque não é por merecimento, é por graça. E Jesus nos ama, por isso temos a sua graça, em nome do Senhor Jesus. Agora você que está precisando de um milagre, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Coloque a mão no teu coração. Diga a Deus. Diga assim, igreja: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que eu sou pequeno diante do Senhor. Eu reconheço que tenho sido falho e não tenho sido perfeito na tua presença. Mas eu creio no teu amor e na tua graça, que é um favor imerecido. Eu não mereço, Jesus, mas aprove a ti me abençoar neste momento. É neste exato momento que eu estou sendo abençoado, que eu estou recebendo das tuas mãos o meu milagre. Eu vou sair daqui nesta manhã com o meu milagre gerado dentro de mim, e eu vou viver este milagre para glorificar o teu santo nome. Eu creio, Jesus, que assim como aconteceu com a vida deste centurião romano, vai acontecer na minha vida também. Basta só uma palavra tua, Jesus, e o milagre acontecerá. Libera a tua palavra agora, Jesus, porque eu tomo posse do meu milagre agora, em nome de Jesus. E enquanto ele não acontecer, enquanto ele não se materializar, eu não vou parar de clamar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Creia no milagre de Deus.